Presidente apresenta novo treinador. Fala de 1 ou 2 reforços e a gente fica esperando para ver se fez demais. Fala galera do YouTube, beleza? Vídeo que vai saindo um pouco atrasado por conta da coletiva do presidente ter terminado um pouco depois das 6 horas. Houve a apresentação do técnico Diego Omar Dabov com a sua coletiva e também a entrevista do presidente Guilherme Belitani respondendo à imprensa sobre alguns questionamentos. Eu vou passar a entrevista é longa, fique, se você tiver estômago, aguente, porque vai ser bem complexo. E deixe o like, inscreva-se, eu sou o João, esse é o canal João Bahia. Deixe o like, inscreva-se e vamos para a entrevista. Boa tarde, boa noite a todos e todas que acompanham, especialmente aos assinantes do Sócio Digital, nossos torcedores e torcedoras. Obrigado pela audiência. Hoje uma tarde especial em que a gente começa um novo ciclo no Bahia com a presença do nosso treinador Diego Dabov, recém-chegado à Bahia, praticamente uma semana após o anúncio, né? Diego já teve a oportunidade de assistir o jogo lá em Porto Alegre, de participar desde sábado das atividades do dia a dia do clube, já voltou da viagem de Porto Alegre com a delegação, já acompanhou todo o trabalho do time de transição ontem aqui no CT Evaristo de Macedo, e hoje o primeiro treino dele aqui para a abertura desse novo ciclo, o primeiro dia, digamos assim, do trabalho efetivo, né? Que eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer a confiança. Diego, obrigado pela sua escolha. A gente sabe que quando a gente escolhe um treinador e uma equipe, esse treinador também escolhe o clube, né? E para nós uma honra, depois de tantos anos, a gente voltar a ter um treinador argentino que muitos já passaram pelo Bahia, com boas passagens inclusive, e a gente hoje decidiu por uma mudança, né, de escola de treinadores, e eu acho que você tem tudo para começar um novo ciclo aqui no Bahia, uma nova história, uma nova forma da gente ver o trabalho de treinadores. Portanto, seja bem-vindo, obrigado pela confiança, bem-vindo a esse gigante que é o Esporte Clube Bahia, e a gente espera que em breve a torcida possa te conhecer já no estádio, né? A gente tem a expectativa de retorno de público assim que for possível, assim que as condições de saúde sanitária e de saúde coletiva permitirem, para que você possa conhecer de perto essa imensa torcida que é a torcida do Bahia. Mas, obrigado pela confiança, seja bem-vindo. Muito bem. E cá está. Vamos virar ao contrário aqui. Vamos lá, a coletiva do professor Diego Dabov, a pergunta de Thiago Mastroianni, do Rei de Bahia, e Del Machado, dos Feras da Bola. Diego, seja bem-vindo. Do que você viu no sábado, diante do Grêmio, o que deu para tirar de conclusão das principais carências do time e qual sua projeção para o time até o final do campeonato? Bueno, buenas tardes para toda la audiencia, para toda la torcida de Bahía. Primero agradecer al presidente, a toda la directiva, la posibilidad que nos dan como comisión técnica de trabajar en un club tan grande y tan lindo como el de Bahía, así que estamos muy contentos y sabemos del compromiso que tenemos y estamos con muchísimas ganas. Después, con respecto a la pregunta, por suerte tuvimos la posibilidad de ver el partido el otro día en Porto Alegre. Nos dio la posibilidad de ver en vivo al equipo, más allá de haber visto todos los partidos, y de tener la conciencia y la claridad necesaria como para saber de que contamos con un muy buen plantel, con un plantel que claramente esta no es la realidad y que seguramente en poco tiempo tengamos la posibilidad de estar en la tabla en el lugar que se merece el club y el plantel. Y lo más importante del partido, la conclusión más importante que sacamos en sí es esa, de que estamos convencidos de que tenemos plantel como para competir muy bien en esta liga tan competitiva. Ulisses Gama, do Bahia Notícias e da Salvador FM. Diego, seja bem-vindo ao Bahia. Como foi sua impressão, sua primeira conversa com a diretoria sobre reforços? Serão feitas contratações para melhorar o grupo? Estamos conversando, sabemos que hay poco tiempo para todo lo que tiene que ver con algún jugador extranjero, tenemos un poco más de tiempo para
para un jugador brasilero, pero estamos conversando con tranquilidad y buscando la mejor opción que podamos traer. Marcelo Muniz, Galácticos Online. Dabove, o que você conhece sobre a história do clube e o que te fez escolher o Bahia? La historia de Bahía es grande, estuvimos leyendo obviamente, porque cuando uno le toca venir a este tipo de lugares empieza a leer y a informarse y involucrarse mucho con lo que es la historia del club, y mucho más ahora que estamos en el día a día teniendo la posibilidad de conocer un montón de gente que nos va contando día a día la rica historia de este club. Nilson Luiz, Tapuã FM, Douglas Santana, SCBahia.com. Pelo que foi visto por você e sua comissão técnica, você pretende mudar a forma de jogar da equipe? Um novo esquema tático pode ser implementado? Y vamos a ir viendo, obviamente intentaremos imponer nuestra forma de jugar, la intensidad, el compromiso, un equipo con personalidad que intente jugar igual tanto de visita como de local, como lo hemos hecho durante toda nuestra carrera, pero también sabemos que necesitamos trabajo, tiempo, estamos convencidos, estamos trabajando con tranquilidad con el director deportivo, con el presidente, y eso es lo más importante. Estamos convencidos y muy bien en cuanto a la plantilla que tenemos, así que más allá del sistema, lo que buscaremos es un equipo competitivo y con personalidad. Marinho Júnior, da Metrópole FM. Para o torcedor que não te conhece, quem é Diego Omar Dabove e qual o seu perfil de trabalho? Bueno, Diego Dabove es un hombre de fútbol de toda la vida, es jugador, es asistente y hoy con la posibilidad ya hace muchos años de ser entrenador, que vive esto con mucha pasión, tanto yo como mi comisión técnica, así que ojalá que podamos trasladar todo lo bueno que hicimos en Argentina acá en Bahía. Fábio Passos, TV Band Bahia. Boa noite, Diego, seja bem-vindo. O que fazer para melhorar a defesa do Bahia? No, ahora, primero ir conociéndonos, ir trabajando con tranquilidad, ir conociendo al jugador en el día a día, en cada entrenamiento, charlando mucho, que es lo más importante, y ir dándole el orden que necesita cualquier sistema defensivo en el fútbol actual. Reginaldo Lima, da Rádio Sociedade News de Feira de Santana. Diego, aqui no Bahia você pretende implantar a mesma rotina de treinos que você teve nos outros clubes? Sí, en principio sí, es nuestra forma de trabajar, es nuestra forma de sentir y de ver el fútbol, así que lo que vamos a intentar es eso, imponer esa idea y esa metodología. Manuel Messias, da Rádio Sociedade. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Qual a sua filosofia de trabalho com relação aos jovens? A médio ou a curto prazo? No, lo de los jugadores jóvenes hoy en día me parece fundamental. Uno es criado en un club como el Lanús, que se nutre de jugadores juveniles, entonces tenemos bien clarito lo que necesita cada institución en cuanto a los juveniles. Y después lo de los plazos se irán viendo a medida que lo vayamos conociendo, pero hemos hecho debutar y hemos hecho consolidar a muchos juveniles en nuestra carrera y creemos que seguramente es lo mismo que pase acá. Hemos charlado mucho con Bruno López, con la gente de la transición sub-23, sub-20, así que la idea es trabajar en forma conjunta para lo mejor para Bahía. Manuel Petitinga, da Rádio Transamérica. Qual foi sua impressão sobre a estrutura da cidade tricolor? Muy buena, de primer mundo. Ayer que tuvimos la posibilidad de conocerlo, de ver el entrenamiento de transición, hoy que ya empezamos, la verdad que estamos muy cómodos, muy contentos. Los felicité al presidente, a la gente del club, porque es una estructura de la que hay poco en América, sobre todo. Jailson Baraúna, da Rádio Excelsior. Boa tarde, Diego. Como fazer o elenco entender cobertura, equilíbrio, compactação e transição, já que até aqui tem sido os principais problemas do time? Como ajustar a defesa, transição e ataque com as peças que você tem à disposição?
No, bueno, un poco lo que respondí anteriormente, trabajando, dándole de a poco orden al equipo, intentando imponer rápido nuestra idea y a partir del orden siempre uno termina sacando beneficios, así que es lo que buscaremos rápidamente. E a última pergunta, Thiago Pereira, do GE. Globo. Diego, você será o 6º técnico estrangeiro na atual edição da Série A do Brasileiro e o 3º argentino. O que sabe sobre o futebol brasileiro e como observa essa imigração de treinadores para o mercado brasileiro? No, yo lo tomo primero como un paso muy importante en mi carrera. Es una liga a la que estábamos apuntando, intentando poder trabajar por todo lo que ha crecido. Y para nosotros la verdad que es una alegría y un compromiso muy grande. Después, yo creo que hay momentos en la historia del fútbol donde se van dando este tipo de situaciones. Hoy se dio la posibilidad de que sea abierto este mercado para los entrenadores argentinos, así como se ha abierto el mercado para entrenadores uruguayos o brasileros en otro tipo de ligas. Son momentos que van pasando. Hoy la situación es esta. Lo más importante es transitarlo con seriedad, con responsabilidad, que es lo que nos trajo hasta acá, y hacerlo lo mejor posible para responder a la confianza que nos dio el presidente y toda la comisión. Então vamos continuar aqui a entrevista coletiva, agora com o presidente Guilherme Belintani. Presidente, uma pergunta de Marcelo Muniz, do Galácticos Online. O que falar sobre o momento do Bahia e qual o recado que você pode dar para a torcida? Um momento muito difícil, né? Não existe como classificar diferente disso. Um momento com 7 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro sem um triunfo, né? Na verdade, com um empate e 6 derrotas. Então, um momento muito difícil. A resposta é serenidade, né? E trabalho. Acho que a gente já teve outros momentos difíceis ao longo dos 4 anos, que eu estou aqui, praticamente 4 anos, e com serenidade e com trabalho a gente conseguiu superar, né? Eu acho que cada vez mais o clube se fortalece com os momentos difíceis e sabe sair deles. Ulisses Gama, do Bahia Notícias e Salvador FM. Presidente, hoje se confirmou a chegada do volante Luizão. Com essa contratação, é possível que alguns dos atuais volantes do grupo que estejam no elenco saiam? Bom, primeiro que são os atletas que estão no clube hoje têm contratos, né? Contratos em vigor, seja até o final desse ano, seja por períodos mais longos, né? Qualquer saída deve ser eventualmente combinada primeiro com a avaliação técnica do treinador e da comissão que chega, e segundo com circunstâncias de oportunidade, principalmente de circunstâncias econômicas, né? Ninguém rompe um contrato unilateralmente, então isso não está na pauta imediata, mas se acontecer será sempre fruto de avaliação técnica e de comum acordo, porque o clube tem contrato e é conhecido por honrar os seus contratos. Marcos Valença, da Rádio Sociedade. Boa noite, presidente. Durante o processo eleitoral, você citou que o principal erro da sua gestão teria sido o futebol. Com os resultados, qual a análise que você faz desse seu segundo mandato no futebol? Não foi exatamente isso que o principal erro foi o futebol, né? Foi que o futebol não conseguiu avançar na mesma dimensão das conquistas que a gente teve fora de campo. Por exemplo, a construção do CT, o avanço econômico do clube, né? E eu entendo que a gente fez uma mudança grande na virada da gestão, como a gente tinha combinado e proposto aos próprios sócios e torcedores que participaram da eleição. E a gente teve um primeiro ciclo que foi bem avaliado, inclusive com um título que a gente buscava há mais de 3 anos, que é a Copa do Nordeste. Começamos bem o Campeonato Brasileiro, mas uma sequência de 7 jogos sem triunfo nos traz a análise necessária da mudança, né? E é isso que a gente está fazendo. Marinho Júnior, da Metrópole FM. Presidente, poderia falar a respeito da placa que foi fotografada nos vestiários de Pituaçu? Como segue a meta da competição? Engraçado isso, né? Quando a gente está na fase ruim, tudo vira polêmica, né? Então, é bom a gente ter a oportunidade de explicar para o torcedor. A gente faz uma meta, né, que serve para, dentro das circunstâncias, a cada 5 jogos, criar metas específicas de alcance, e essa meta é variável, né? A gente não tem a mesma meta a cada 5 jogos. Varia pela análise que a gente faz dos adversários, se são jogos dentro, se são jogos fora de casa. E a gente cria isso e busca que essas metas, conjuntamente, elas nos deem um resultado esperado, planejado no começo da temporada, que é uma classificação para a fase de Libertadores, né? Para o grupo de Libertadores, pelo menos a pré-Libertadores. Esse é o nosso objetivo. Essas metas todas somadas, elas nos dão, se conquistadas, o alcance dessa super meta, dessa meta principal do ano, que é o alcance da Libertadores. Então, naturalmente, quando você analisa fora de contexto apenas 5 jogos, sem analisar quem são os adversários, se são jogos dentro e jogo fora, a gente pode ter uma avaliação errada daquela meta, mas a nossa meta, desde o começo, a gente tem dito, é figurar entre os 10
do Campeonato Brasileiro e, se possível, alcançar uma vaga na pré-Libertadores ou mesmo na Libertadores. Nilson Luiz, da Itapuã FM. Como você tem convivido com esse momento de cobrança e insatisfação da torcida com o seu trabalho? Eu acho, assim, Nilson, quem está no futebol tem que estar pronto para esses momentos, né? Ser presidente do Bahia é para poucos, né? É para quem tem coragem. E a coragem ela é estabelecida nos momentos ruins. Nos momentos bons não precisa de corajosos, não. Então, eu estou aqui porque eu tenho capacidade para estar, tenho a serenidade para tomar as decisões corretas nos momentos ruins, né? E eu vejo com muita humildade, muita tranquilidade que meu papel agora não é reagir de forma intempestiva, acalorada ou nervosa, como muitos acham que a gente vai reagir, né? A minha experiência, felizmente, me deu a capacidade de, nos momentos difíceis, ter serenidade e trabalhar. Del Machado, os Feras da Bola. Diante das últimas participações em Brasileiro, onde o Bahia só ganha em média 12 partidas de 38 e na reta final sempre periga o rebaixamento. Qual o planejamento a partir de agora, em que o Bahia está na 15ª posição? Desculpa, mas não concordo com a pergunta. Isso se deu na última participação do Brasileiro, não nas últimas, né? Anteriormente à última, a gente não tinha figurado ali na zona de rebaixamento e disputava os meios de tabela ou até um pouco mais à frente, né? Mas eu concordo com a pergunta em relação à última participação no Brasileiro, que a gente sofreu bastante, muito mais do que a gente tinha planejado. Esse ano a gente está reagindo de forma diferente, né? Não deixamos chegar no momento de crise tão aguda. O momento é muito ruim porque estamos 7 jogos, assim como ficamos no ano passado, 7 jogos sem triunfo, mas a nossa capacidade de reação ela vai nos tirar disso, eu tenho segurança disso, pelo trabalho que está começando a ser desenvolvido agora, de mudança, pela estrutura do clube, pela capacidade que a gente tem de enfrentar momentos difíceis. A nossa capacidade e o nosso preparo para enfrentar momentos difíceis serve para esses momentos. Porque nos momentos bons, há 3 meses atrás, há 4 meses atrás, a gente estava comemorando bastante um título inédito. Agora está na hora de enfrentar os momentos ruins. Gabriel Rodrigues, Jornal Correio. O Bahia tem a segunda pior defesa da Série A, filme repetido de 2020. Você pretende reestruturar o sistema defensivo, já que as peças contratadas e que já estavam no elenco não estão correspondendo? Olha, Gabriel, eu acho que a correspondência ou não das peças contratadas vai ser feita pelo treinador, né? Isso, a sua pergunta é muito precisa porque ela também me incomoda muito, né? A gente viu no ano passado um time muito aberto e com entre as defesas mais vazadas do campeonato, em alguns momentos, inclusive, com a defesa mais vazada do campeonato. E agora a gente vê novamente esse filme. Talvez seja o grande ponto de correção que a gente precisa fazer no que se refere a dentro de campo. Agora, eu acho equivocado, inclusive, sob o ponto de vista de leitura de futebol, a gente atribuir isso aos jogadores da linha defensiva. A gente sabe que às vezes um time pode ter os melhores zagueiros do mundo, mas se joga de maneira exposta, excessivamente exposta, aqueles zagueiros ou os laterais não são capazes de evitar uma sequência de gols contra, por exemplo, né? Essa avaliação caberá ao treinador e eu tenho certeza que se ele veio para cá é porque na nossa avaliação ele é capaz de superar essa grande dificuldade que também nos incomoda muito, que é esse título de defesa mais vazada ou uma das 2 mais vazadas do Campeonato Brasileiro. Douglas Santana, sbe.com. Belintani, naturalmente que o clube precisa se reforçar para a sequência da Série A e evitar o mesmo vexame de brigar para não cair como foi em 2020. Recentemente foi falado do interesse da diretoria sobre trazer mais 2 reforços. Com a chegada de Luizão, como fica essa situação e o que você, juntamente com o Júnior Chávari e Lucas Drubsky, tem feito para, fora das 4 linhas, para amenizar a situação no Bahia na Série A? É importante, a gente fala muito de reforço e eu concordo que o elenco precisa de reforço, a gente vem buscando já há algum tempo, né? Anunciamos agora o Luizão e traremos pelo menos mais um atleta, e talvez 2, mas isso analisando logicamente com a comissão que acaba de chegar, com o nosso departamento de análise de desempenho, mas também não acreditamos que a chegada de reforço é a única forma que tem para resolver problemas, né? Não há solução milagrosa que seja simplesmente trazer jogadores novos e não trabalhar também a elevação de qualidade, de intensidade dos jogadores que já temos e também olhar para o nosso 23 e sub-20, né? O nosso sub-23, salvo engano, dos 11 jogadores que estão jogando titular, 7 ou 8 são de idade sub-20. Isso é muito importante, né? Estão sustentando uma competição em bom nível, mesmo estando numa idade abaixo da média daquela competição. E, consequentemente, o nosso sub-20, que também até tem sofrido mais no Campeonato Brasileiro, pelo fato de grande parte do time do sub-20 estar jogando o 23 e a gente está com o sub-20 muito jovem, né? Isso é proposital, fez parte do planejamento e do ajuste para esse ano. Isso, num momento como esse, ajuda, né? Jogadores jovens de 18, 19
20 anos de idade, que conseguem responder, às vezes, coisas que a gente não espera, né? E a gente tem que olhar para isso, mas também, logicamente, olhar para reforços e ver em que ponto a gente vai precisar junto com a comissão técnica. Fábio Passos, da TV Band Bahia. Boa noite, presidente. O que você pode falar sobre o salário dos jogadores? Se estão em dia? Não estão em dia. A gente tem falado bastante sobre isso, né? Nós temos ainda o débito do ano passado, que está sendo muito conversado, dialogado de forma transparente. É impossível no ano de... isso em relação à imagem, né? Salário sim. Eu estou falando em relação à imagem porque a gente sempre analisa o todo, né? Essas imagens do ano passado estão sendo muito conversadas, dialogadas. É impossível no ano que a gente teve um déficit de 52 milhões, no ano seguinte a gente pagar todo esse déficit. O que a gente precisa é de transparência, diálogo, compreensão e planejamento. É o que a gente tem feito com os jogadores em relação a essas imagens atrasadas, de forma que a gente tenha a expectativa de tentar encerrar o ano com tudo isso suprido. Essa é a nossa expectativa e eu diria ao torcedor que, apesar do momento ainda ser muito difícil, a gente já passou pelo pior momento financeiro do clube e as expectativas agora são de aos poucos ir melhorando. A última pergunta é de Jailson Barão, da Rádio Excelsior. Presidente, já foram 16 contratações, sendo que poucas delas trouxeram ganhos desportivos efetivos. Como corrigir esses erros recentemente de montagem do elenco e não gastar além da conta com dinheiro curto? Eu acho que isso procede na leitura do momento, né? A gente tem uma janela de avaliação que são 7 jogos sem triunfo. Quando a gente analisa 7 jogos sem triunfos, a gente termina sendo mais rigoroso não só sobre a avaliação dos jogadores que chegaram esse ano, como também dos jogadores que já estavam aqui ano passado, né? Numa crise de 7 jogos sem vencer, isso eu estou falando de Campeonato Brasileiro, excluindo o triunfo da Copa do Brasil, numa crise de 7 jogos sem vencer, toda análise é deficitária, a análise do todo é deficitária, seja em relação aos jogadores que chegaram, quanto aos jogadores que já estavam, né? O rendimento do time nos últimos jogos caiu muito do elenco como um todo, não especificamente em relação às novas contratações. E é bom sempre lembrar que a gente, diferente dos outros anos, a gente montou um elenco esse ano com a folha que é quase 30% menor do que a folha do ano passado e, além disso, praticamente não gastamos dinheiro na aquisição de atletas. Então, se ano passado a gente, em 2019, 2018, 2017, 2016, né, desde 2016, o Bahia vem com uma política de aquisição de atletas no mercado. Esse ano é o primeiro ano desse ciclo que a gente praticamente não investiu em aquisição. Portanto, teve que buscar jogadores livres ou com parcerias para conseguir montar o elenco justamente pela crise financeira, porque eu digo sempre assim, a gente tem um momento que é muito delicado. A gente precisa ter uma resposta em campo à altura do que o torcedor merece, mas com tranquilidade para que o Bahia, no momento difícil, não comece a gastar um dinheiro que não tem e isso termine prejudicando o clube no futuro. Eu não quero dizer com isso que a gente não vai fazer novos investimentos. O que eu quero dizer é que esses novos investimentos sempre serão feitos no momento das escolhas, no momento do planejamento, considerando que nós não queremos, por causa de uma crise de um ano, do momento difícil de 1 ou 2 anos de pandemia, terminar prejudicando toda a saúde financeira que a gente demorou muitos anos para conquistar e nesses 2 anos a gente tem um enfrentamento muito grande. Por isso que eu digo serenidade, mas logicamente com o incômodo necessário que tira a nossa noite, que nos agonia, que nos deixa angustiado também, mas sem desespero para achar que a gente pode sair daí fazendo milhões de assinaturas de cheque e gastando dinheiro que a gente não tem, né? Não faremos isso, mas estamos muito incomodados e trabalhando com um propósito muito claro de que o momento que nós estamos passando e o momento em que nós estamos na tabela, a posição que nós estamos na tabela, está longe de ser a que o torcedor merece e a que a gente planejou. Bom, entrevista finalizada. O Guilherme falou algumas coisas muito interessantes, como olhar para a base, olhar para o Sub-23, dizer que não houve, dentro de um processo, aquisição de novos jogadores por conta de grana, ou seja, o Bahia gastou pouco com essa grana que não gastou com grana de jogador, contudo, ainda deve dinheiro atrasado de Sub-23, de salários e imagens do ano passado. Então a gente ainda tem algumas coisas a ver nessas questões. O grande problema além dessas situações todas do presidente, ter o dinheiro, não ter a sensação de que se errou. Não parece que o presidente entende
que houve um erro da parte dele na montagem de elenco e na gestão do futebol. E isso me preocupa. Ter um dirigente que não admite o erro me preocupa. Mas eu quero saber o que é que te preocupa. Eu quero que você deixe aqui embaixo no campo dos comentários, que você comente, que você deixe o like, que você compartilhe nos grupos. É muito importante a sua participação. Eu quero ler o seu comentário e dar aquele coraçãozinho e aquele dedão pra cima. Tamo junto. A gente se vê amanhã às 9 da manhã com um vídeo novo. E bora Bahia. Tchau, tchau.